Continua o Alter Rebbe nos explicando sobre a meditação nossa durante a oração, que tem como objetivo imbuir a nossa mente e o nosso coração do conceito da unicidade de Deus e com isso despertar, trazer à tona o amor a Deus. Nós vimos que essa é a essência da oração, esse é o seu objetivo. Nós vimos que isso exige por parte da pessoa um esforço a nível mental e a nível emocional, para que isso seja obtido, para que a pessoa consiga se imbuir dessa ideia, consiga se conscientizar, consiga internalizar essa ideia no fundo da sua mente, no fundo do seu coração. São ideias abstratas, ideias espirituais divinas, muito diferentes daquilo que nós estamos vivenciando nesse mundo terrestre e material. Para a pessoa se desligar um pouco do terrestre e material e das suas ambições, paixões, desejos, e desejar algo completamente distinto e de certa forma até contrário a tudo isso, né? Seu desejo se concentre no espiritual, no elevado. Então, isso de certa forma, como nós dissemos, até um pouco antinatural para o ser humano incorporado aqui, que vive num corpo físico, no mundo terrestre e material. Por isso ele nos diz que aqui se faz necessária uma longa meditação. E essa meditação e reflexão constante na reza, no dia a dia, ou em diversos trechos da oração, ela não é equivalente, idêntica para todas as pessoas. Existem pessoas que talvez consigam um despertar espiritual com mais facilidade ou em menos tempo, porque talvez elas são mais propensas para isso, estão no estado de espírito que a torna as mais aptas para tanto, enquanto que outras pessoas, talvez pelo fato de estarem ou de terem estado mais imersas ou por demais imersas no campo físico, corpóreo, materialista, elas têm mais dificuldade de se desprender disso e, de fato, interiorizar espiritualidade e buscar divindade. Então, isso que vai nos explicando o Alter Rebbe, por isso é necessário que cada indivíduo, cada pessoa se estenda e se prolongue nessa meditação, cada um de acordo com a sua mente, com o seu intelecto, com as suas características. Ou seja, na verdade, o que nós buscamos aqui, o que nós buscamos na oração é, por assim dizer, ver divindade, como nós falamos, que a pessoa coloque isso na sua mente e no seu coração de uma forma tão firme, tão enraizada, como algo que ele estivesse vendo a olho nu, com seus próprios olhos. Em outras palavras, a meditação, na hora da reza, ela visa a contemplação, que a pessoa chegue num nível que ela esteja contemplando divindade, como se estivesse vendo espiritualidade e divindade a olho nu. Mas para poder chegar a essa visão, a essa contemplação, por isso nos esclarece o Alter Rebbe, não é suficiente apenas a pessoa recitar os salmos que estão no Sidur, no livro de orações. Não é bastante apenas a pessoa pronunciar e dizer as palavras das rezas, pronunciando os seus versículos e seus salmos apenas de forma superficial, ou mesmo que a pessoa esteja até se concentrando no teor das palavras, que isso já é muito bom, não é que ele está dizendo as palavras do Sidur e pensando nos negócios ou em outra coisa. Não, a pessoa está concentrada no texto e está se concentrando no significado das palavras que ela diz. Mas apenas isso ainda não é bastante suficiente, que nós estamos falando que a oração, para atingir o seu objetivo, sua finalidade, ela exige concentração extrema, meditação profunda,
Tzarich le'arich uleitbonen bedavar zei, a pessoa tem que se estender nessa meditação, e cada um de acordo com a sua mente, porque somente através de arichut eitbonenut, quando a pessoa se prolongar e se estender na meditação durante a reza, é aí que Echolim leagia lebchinat riyah belokut, somente dessa forma a pessoa vai conseguir chegar a esse nível de visão de divindade, de contemplação de divindade, sentir e perceber essa ideia como se ela estivesse de fato ou mesmo vendo com seus próprios olhos. Fato, nós podemos estar estudando esse tema agora, nós podemos repetir e assistir o vídeo mais 8 vezes, não é? Ou ler o texto algumas vezes, mas apenas isso não basta. Nós temos que processar os dados, nós temos que pensar, meditar, se aprofundar na ideia, absorvê-la, enraizar, fincá-la dentro de nós de uma forma profunda e efetiva. E essa meditação intensa é algo necessário, imperativo, obrigatório, porque, como nós explicamos, porque a nossa tendência natural é a queda, a inclinação, a vontade somente pelas coisas físicas, corpóreas, pelo prazer imediatista, pelas coisas materialistas, né? Então, de certa forma, aqui nós estamos agindo como fora da nossa natureza, para poder sentir algo diferente, ao contrário a tudo aquilo que nós vemos, almejamos, etc., é necessário muita concentração até se conscientizar disso, né? Que o neged achushelano, porque isso é algo contrário aos nossos sentidos, ao nosso aspecto sensorial. Por quê? Porque espiritualidade não é algo que nós vemos, ouvimos, cheiramos, sentimos, enfim, palpamos. Por um lado, o universo físico material para nós é algo muito palpável, muito concreto, que nós vemos, sentimos, tocamos, etc., os céus e a terra. Então por isso, aos nossos olhos, isso parece a real existência. Olha, eu toco nisso, não é? Isso é consistente, não é? Isso para nós parece, ou aparenta ser, a coisa concreta e a real existência. Na realidade, como nós falamos, tudo isso é uma camuflagem e o nosso desafio é perceber a espiritualidade que está por trás e acima de tudo. Mas como nós percebemos isso e até de uma forma visionária, como se estivéssemos contemplando, somente através de meditação extensa, meditando bastante sobre isso, uma vez após outra, dia após dia, então pouco a pouco, daí então, a pessoa vai ir absorvendo, interiorizando esse conceito, no interior da sua mente e do seu coração, e daí depende como está a mente e o coração de cada um. Conforme prossegue o Alter Rebbe nos diz, tem pessoas cuja mente está mais grosseira, mais materializada, sua cabeça está só nos assuntos físicos e materiais e imersa nisso a tal ponto que para ele é difícil até vislumbrar e muito menos visualizar ou captar qualquer ideia, qualquer conceito espiritual. Essa pessoa vai precisar muito mais esforço para interiorizar isso na sua mente. Por isso, essa pessoa vai precisar se aprofundar muito mais nessas ideias para poder captar e internalizá-las de forma genuína. Adam shemocho megusham, uma pessoa cuja mentalidade, cuja mente está por demais materializada, ou seja, hainu shetofes bechol davar v'davar, rak et hatzad hagashmi ve'chomri shebo, uma pessoa que a antena dele está ligada, o seu radar é só para sentir, bom, o que eu ganho com isso? Qual o benefício que eu trago? Que prazer isso me dá? Não é? O que isso me acrescenta? A pessoa só vê o lado físico, corpóreo e material por trás de tudo que ela esbarra, tudo que aparece na sua frente. Ela não vê tanto aqui, bom, qual o lado moral, ou qual o benefício espiritual, ou qual, no que isso ajuda o próximo. Não, a pessoa só vê a autossatisfação. Então, uma pessoa assim,
de Kelolam, para uma pessoa que está nesse nível será muito difícil ele chegar a essa conscientização daquilo que Abraham falava, Deus, mundo, que na verdade o mundo por si só nada é, o que prevalece, a única existência absoluta é Deus. A pessoa que está por demais imersa, como nós falamos, nos assuntos materiais, ela vai ter dificuldade nisso. Por isso ele vai precisar de um esforço muito grande, tremendo, um esforço muito pesado para poder se reprogramar, para poder conseguir começar a pensar, a enxergar, entre aspas, espiritualidade, a ver o abstrato, a enxergar uma outra dimensão, uma coisa mais elevada. E isso só vai ocorrer quando essa pessoa não só pensar superficialmente, não só refletir uma vez ou outra, mas se aprofundar na ideia, de forma muito profunda, que deixa para que então finalmente esse conceito de unicidade de Deus seja interiorizado, seja captado por ele. O Kechol Shemocho Megusham Yoter, conforme explicado no capítulo 42 do Tânia, quanto mais a mente da pessoa está grosseira, quanto mais física e materialista ela estiver, tzarich le'amik bazei yoter, para conseguir reverter esse quadro e começar a sentir e perceber, a tal ponto de ver, por assim dizer, enxergar espiritualidade e divindade, a pessoa vai ter que ter muito esforço. E em seguida o Alter Rebbe vai nos explicar na sequência se todo objetivo, a essência da reza, tem como finalidade principal interiorizar, absorver o conceito de unicidade de Deus. Então, por que na reza nós temos intercalado na reza também pedidos e solicitações a Deus? Então, ele vai nos dizer que até os pedidos que nós temos intercalados nos próprios versículos de louvor, volta e meia, nós pedimos a Deus que tenha pena de nós, que tenha misericórdia e etc. Na verdade, ele vai nos explicar que isso também está ligado com o objetivo da reza, porque às vezes nós estamos tão longe, tão distantes dessa contemplação de interiorizar esses conceitos que nós recorremos a Deus pedindo que Ele nos ajude a se refinar, a se elevar, que Ele nos ajude a ter mais sensibilidade para os assuntos espirituais. Então, nas palavras do Alter Rebbe, o Bakashot, o fato de nós também trazermos pedidos no meio dos versículos de louvor e elogio a Deus, porque esse foi instituído, foi intercalado no meio dos louvores. Tiknu Anshe Knesset Agdolá, ele diz que os homens do grande Sinédrio, grandes sábios que viveram mais de 2000 anos atrás, eles instituíram, intercalaram isso na reza, porque Mahmat Sheyesh Kitrugim Aladam, porque existe uma certa promotoria acima contra a pessoa. Ou seja, como alguém dizendo quem ele pensa que ele é, ou ele quer rezar, ele quer contemplar divindade, ele quer ver e sentir divindade com tudo que ele está fazendo, com a vida que ele está levando, quem ele é, ou como ele quer chegar a isso. Então, existe essa promotoria, essa acusação, essa cobrança, por assim dizer, ou dos anjos, ou das forças espirituais, que bloqueiam, impedem essa tentativa de evolução espiritual por parte da pessoa. Estabelecem um julgamento, vamos avaliar se ele merece isso, se ele está apto a chegar nesse campo espiritual de poder ver, contemplar divindade. וגם כי יש כמה מניעות וסיבות המטרידות את האדם בהתבוננות זו. Em seguida vai nos explicar o Alter Rebbe também que nós temos alguns obstáculos e impedimentos, existem algumas razões que impedem, atrapalham a pessoa, que impedem ela de levar a cabo essa meditação, de entrar nesse estado de espírito, de chegar nesse nível, como ele vai nos explicar um pouco do que seriam essas limitações, esses impedimentos, esses obstáculos e barreiras que nós temos que superar, e é por isso que foi instituído
pelos nossos sábios, que também no decorrer da reza a gente, intercalando os louvores, elogios, contemplação da grandeza de Deus, a gente também intercalasse pedidos de piedade e misericórdia, que Deus tenha pena da nossa alma e nos ajude a chegar a esse intento.